queria juntar com vocês hoje, basicamente, é para a gente falar um pouquinho do que se trata a puberdade, tá? A ideia, deixa eu ver que horas são. Tá. A ideia, basicamente, é que se eu tenho um animal de produção, eu gostaria de atingir a puberdade dele o mais rápido possível, porque o tempo que ele fica no sistema é caro. A diária desse animal é caro, seja do suíno, seja do equino, seja do bovino. A diária é cara, do canino que está em canil. Então, você pega, por exemplo, tem muito canil aí que utiliza o pessoal aplica Chorulon, que é HCG, né? Não sei se posso falar nome comercial, isso vai ficar gravado. Não sei se a gente coloca até no YouTube isso para ficar mais fácil o acesso de vocês ou de quem não está no Classroom. Mas, enfim, tem muita indução de puberdade, mas para você induzir a puberdade, você tem que saber do que se trata. E eu quero induzir a puberdade, geralmente de animal de produção, a resposta é simples. Você diminui um intervalo entre geração, né? Intervalo entre partos, entre geração, perdão. Entre partos não tem muita coisa a ver. Em animal pet, animal de companhia, você pode querer induzir a puberdade ou não, você pode querer atrasar a puberdade, né? Se você tem uma fêmea que está no meio de machos e, que nem minha mãe dizia, aplica a vacina, né, que é hormônio, a vacina contra a expressão do cio. Aí ela aplicava na gata dela, pá! E eu de longe, por telefone, às vezes em outras cidades, estados, países, mãe, não faz isso, pelo amor de Deus. Você está sentenciando a sua... Pessoal, não me manda o WhatsApp por enquanto não, porque senão... fala aqui no chat alguma coisa que vocês precisarem. Pessoal, você está sentenciando a tua gata aí, Catarina, chamava a gata. Você está sentenciando ela a ter um tumor de mama, uma piometra, e não deu outra. A gata desenvolveu piometra e acabou tendo que ser castrada, mas é porque a gente estava bem em cima, né? Acho que não entrou mais alguém. Eu ficava bem em cima e não morreu, mas pegou piometra, poderia ter morrido, né? Se tivesse vacilado um pouquinho, né? Então, a puberdade, pessoal, a indução da puberdade, ela se mistura muito com o controle da ciclicidade. Você induzir a puberdade de um animal, basicamente você vai tirar um animal de um estado de anestro. Eu comprei um quadro, viu? Eu vou colocar um quadro num outro quarto meu e aí eu consigo desenhar aqui. Talvez eu peguei um caderno aqui, uma caneta, que eu adoro desenhar no quadro, mas pelo menos ciclo astral, uns desenhos e tal, eu acho que é bacana. Eu adoro dar aula de quadro, né? Vocês sabem disso. Então, e aqui eu estou aprendendo, com a ajuda de vocês, a gente vai melhorando. Então, a puberdade, ela se mistura com o aumento da eficiência no teu sistema, né? Agora, para você fazer essa indução de puberdade, você bloquear a puberdade, você tem que saber do que se trata. Então, rapidamente, só passando. A ideia, qual que é? A gente saber do que se trata a puberdade e quais fatores que levam à puberdade em cada espécie doméstica. Então, a gente entender as divisões didáticas do ciclo estral, a gente falou sobre isso na aula passada, né? Que são as fases do ciclo estral. Elas são divididas didaticamente baseado nos eventos que estão acontecendo em cada fase, né? A gente discutiu um pouquinho da interação hormonal, né? E o exame clínico da identificação do ciclo estral. Então, aí, de cara, eu já gosto de começar com uma revisão assim, ó. Como que o animal começa a ciclar? Como que o animal dá um start no ciclo estral dele? Tudo começa com o GNRH, o pai de todos ali, que ele está lá no hipotálamo. E aí não é aula de neuroendocrinologista, embora seja, inclusive, minha especialidade, né, discutir aqui, adoraria núcleo arqueado, paraventricular, do terceiro ventrículo, das células. Você precisa saber só aqui na graduação, ou como colegas que vocês estão, costumo falar isso para vocês sempre, estão com o diploma daqui uns dias, tipo assim, ó, vai dar o start do ciclo estral, o GNRH, que é o cara da brincadeira, que é o H de hormônio, o R de liberador, do quê? De gonadotrofinas. Quando eu falo em gonadotrofinas, eu tenho o FSH e o LH. Gonadotrofinas. Trofismo por gônadas. São dois hormônios que atuam diretamente nas gônadas, esses dois, né? Tem alguns outros hormônios que atuam na reprodução, mas, enfim, vamos focar só nos mais básicos.
E os ovários também são produtores de hormônio que produz dois esteroides, né? Tanto o estrógeno, que é o hormônio do cio, e que faz com que haja o estímulo do pico de LH para a indução da ovulação, como a progesterona, que é o hormônio da gestação, certo? E o útero liberando a PGF2-alfa, né? Tem uns nomes comerciais, não vou ficar falando. Não vou ficar falando Ciozin, por exemplo, Sincrocil, né? Tem vários outros análogos de prostaglandina F2-alfa que a gente compra em loja agropecuária, em PET, e faz aplicação num animal, geralmente intramuscular, e a gente controla clinicamente a reprodução desse animal. Isso é produzido pelo útero. Vocês sabem disso. Eu gosto de entrar com esse gráfico. Veterinários, zootecnistas, agrônomos, não sei quem está assistindo. Olha para esse gráfico. E você vai olhar para esse gráfico e você vai falar, PQP, professor. Que gráfico horrível, que difícil que é isso, essa decoreba do caramba, reprodução não é o que eu quero para mim, olha o tipo desse negócio. E, na verdade, doutores, vocês não podem gostar de gráfico, eu sempre falo isso, vocês têm que amar gráfico. Você tem que bater o olho em gráfico, porque gráfico é o que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com gráfico de venda no seu pet, de atendimento de clientes, você vai com controle de estoque de sal em fazenda, com controle de compra de ração em área, você vai trabalhar só com gráfico. E a gente, pelo menos eu fui muito pouco treinado na academia, na minha graduação, para ler gráfico. Né? Naquela época nem Excel, nem PowerPoint tinha, era só aqueles, né, sei lá o nome, é umas folhinhas brancas, assim, até esqueci o nome, transparente, projeção, reto projetor, né? Então, eu coloco esse gráfico porque ele é um gráfico, realmente ele é um gráfico feio, é um gráfico poluído, mas é um gráfico para te causar choque. Só que se você tiver um olhar clínico e técnico, que você vai ter, e tem que ter a partir de hoje, todo dia ter esse olhar técnico, você vai olhar, fazendo leitura de eixo, que você entende esse gráfico. Você vai ver que o eixo X é tempo, minutos, segundos, século, aqui está dias. Então, do dia 0 ao dia 20, no caso 21, eu tenho 2 extras. Então, esse período, estou apontando com o dedo aqui, né? Esse período aqui, tem uma canetinha aqui. Esse período aqui, ó, é o ciclo estral. É de um extra até o outro, a gente já discutiu isso. Bom, então não está tão difícil esse gráfico, professor. Realmente não está tão difícil. Vou pegar uma linha dessa. O que está falando? Essa linha aqui, progesterona. Progesterona, ela está aumentando aqui, ó. Olha só. Vocês estão vendo? Conforme os dias vão passando. Por que ela está aumentando aqui no dia 7, aqui basicamente, ela atinge, a gente fala, um platô, que ela começa a chapar. Está formando um corpo lúteo. Por quê? Porque teve uma ovulação. Ovulou, ficou aquela cratera no ovário, que vocês conhecem, e formou um corpo lúteo. Então, conforme o corpo lúteo crescendo, vai liberando progesterona. A progesterona fica alta por um período, aí chega lá no dia 15, 16 mais ou menos, ó, o útero fala, ó, é o seguinte, eu te dou dessa ovulação, se fertilizou ou não, eu vou esperar por 15 dias. Se não veio ninguém, nesse 15 dias que é daqui, basicamente da ovulação até aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai falar, me desculpe, caiu, não caiu um embrião aqui, ou ele não se comunicou, não me falou se tinha ou não, se ele estava lá ou não, então eu vou liberar PGF. Então o útero libera aqui, ó, PGF2-alfa, PGF, putz, ruim para desenhar, 2-alfa, você tem uma luteólise, que acontece com a progesterona cai, né? Então cai a progesterona aqui, ó. E aí, consequentemente, você tem um aumento do estradiol em pico de LH, uma nova ovulação, tá? Por que eu tenho esses aumentos de estradiol aqui, ó? Isso aqui são ondas foliculares, folículos crescendo, ele não vai ovular porque a progesterona está alta, e aí ele entra em atresia, ó. Então, o folículo morre, o estradiol cai, ó. Tá vendo? O folículo cresceu, produziu estradiol, não vai ovular porque a P4 está alta. Por que não vai ovular? Porque a gente não sabe se tem gestação no dia 9 do ciclo estral. Então, a progesterona cai, ou o estradiol cai, né? Por quê? Porque morreu o folículo, morreu o estradiol, e por aí vai. Ó, o estradiol vai subindo, ó, subindo, subindo, subindo. Você tem o estradiol alto ali, e, consequentemente,
você tem uma indução de ovulação. Na verdade, pessoal, vamos fazer um... Vamos apagar isso aqui, ó. Apagar tudo. Beleza. Esse pontilhado é o FSH. Rapidamente, tá? Aqui, ó, o FSH. Vou deixar marcado aqui. O FSH, eu tenho uma liberação de GNRH que aumenta o FSH no dia do cio e aumenta o LH, tá? Então, o que acontece? O FSH cai. Começou um novo ciclo estral, esse pontilhado, perdão, é o FSH. Veio o FSH, cresceu o folículo. Não ovulou, morreu o folículo, veio o FSH, cresceu o folículo. Veio o FSH, cresceu o folículo, né? Então, o FSH ele vai vindo em formato de onda, né? E conforme não vai havendo ovulação, morre o folículo dominante, você tem um novo aumento de FSH. E essa aqui é a onda pré-ovulatória de estradiol, que faz com que haja comportamento de cio no dia 19, 20 do cio, faz com que haja comportamento de cio ó, no dia seguinte, no estro, né? E faz com que o cérebro entenda, bom, então tem estradiol alto, tem folículo grande, então vou dar um pico de LH, liberar LH. O que faz uma fêmea entrar em puberdade? Então, até então o que eu falei é tipo uma revisão. Mas o que você precisa saber? O que faz uma fêmea entrar em puberdade? Seja ela a espécie que for. Pulsatilidade de LH alta. Então, uma coisa é você ter uma pulsatilidade de LH assim, ó, um pulso de LH a cada 8 horas, mais ou menos. Você tem um animal em anestro. Sempre que o organismo precisar deixar um animal em anestro, ele vai fechar a torneirinha da pulsatilidade de LH. E, consequentemente, você vai ter menos LH pulsando, você vai ter menos folículo crescendo no final dele. Lembra que eu falei na aula passada? 3 funções do LH. Em forma pulsátil, ele promove o crescimento final do folículo dominante. Tá? Em forma de pico, ele promove a ovulação desse folículo dominante. E aí o LH que está na corrente, continua em forma pulsátil, ele promove a luteinização. São 3 funções do LH. Então, se o organismo fala assim, ó, eu tô com uma cadela de 1 mês de vida, ele fecha a torneirinha do LH, então você tem um LH pulsando muito, uma frequência muito baixa. Então, você não vai ter desenvolvimento folicular, não vai ter ovulação, enfim. Se o animal ele tem que ciclar, se o animal, uma vaca pós-parto de 60 dias de parido, já está com nutrição boa, a pulsatilidade de LH dela é assim. Consequentemente, você tem crescimento final de folículo e por aí vai. Então, se eu pegar aqui, ó, de uma fêmea, se eu pegar os dias aqui, ó, eixo X, dias, e aqui, concentração de hormônio, seja LH ou estradiol, que a gente está discutindo. Se eu pegar num período de 20 dias, do dia 0 até o dia 20 aqui, eu tenho um pico de LH mais ou menos no dia 0, ali um pouquinho para frente, e um no dia 21. O que significa? É um cio ou o estradiol alto? Comportamento cio, pico de LH, indutor de ovulação estradiol. Depois de 21 dias não tem prenhez, essa fêmea dá um outro pico de LH. Depois de mais 21 dias, no dia 40 lá, está dando outro pico de LH. Então, esse animal está ciclando. Se a gente pegar e aumentar no período entre picos, durante a ciclicidade, a gente vai ver que esse animal está tendo um pico de LH aqui, outro aqui, outro aqui. Esse LH está vindo de forma pulsátil, esse LH pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Essa pulsatilidade, por exemplo, se ele teve um pulso de LH aqui com 3 horas, um outro pulso de LH aqui com 8 horas, está pulsando, vamos colocar aí a cada 4, 5 horas. A cada 4, 5 horas está tendo um pulso de LH. Não está um pulso a cada 8 horas, 11, perdão, não está um pulso de LH a cada 8 horas, né? Então, esse animal aqui está ciclando, né? O macho é a mesma coisa, você vai ter um pulso de LH e um pulso de testosterona. Não é a ideia a gente discutir macho, a Lili deve ter falado com vocês sobre isso já. Mas a pulsatilidade de LH, o LH, você dá um pulso de LH, você tem um pulso de testosterona. Por quê? Porque o LH atua diretamente na gônada masculina, no testículo, mais especificamente nas células de Leydig, e faz
Essas células de Leydig têm receptor para LH, então entra o LH, sai a testosterona. Muito LH, muita testosterona. Por isso que em academia, o nego pede, tô tomando o quê? Tô tomando HCG. Né? O que o cara tá tomando HCG? O cara tá tomando uma gonadotrofina que é similar ao LH, que atua na célula de Leydig e faz aumentar a liberação de testosterona. Né? Então, ele está promovendo um efeito anabólico, né, nele. Tá? Então, basicamente, para eu ter puberdade, eu tenho que ter um aumento da pulsatilidade de GNRH, que responde a um aumento da pulsatilidade de LH. Se eu tenho um pulso de GNRH, mais para frente, eu vou ter um pulso de LH. É sincrônico. Pulsou GNRH, pulsou LH, não necessariamente FSH. O FSH ele tem a liberação dele meio que própria. Às vezes ele nem depende tanto do GNRH para ser liberado. Tá? Tanto que animal, né, a gente pega um feto ali de 8 meses, você tem uma vaca gestante, você vai lá dentro do feto da fêmea, pega o ovarinho dela, você vai ver folículo dominante. Tem ação do FSH. Ele não tem crescimento final, não tem ovulação, porque não tem o LH na jogada. Tá? A torneirinha está fechada, então o animal está pulsando o LH dessa forma, ó, bem slow, né? Bem slow release, uma pulsatilidade com baixa frequência. Isso faz com que não haja um crescimento final do folículo dominante. Você não vai ter estradiol na jogada, você não vai ter comportamento de cio, você não vai ter pico de LH. Então, antes da puberdade, essa aqui é uma imagem que eu tirei do Sanger, sugiro fortemente, já sugeri vocês, estudem por ele, é muito bacana, a linguagem muito boa, e em inglês, novamente, né? Você quer ser um diretor de uma multinacional, como é que você quer ser um diretor de uma multinacional, ou de uma ONG, ou de um Greenpeace, ou de um, sei lá, você quer ter um pet shop e você vai fazer treinamentos, ou você vai receber, sei lá, promotores, a gente trabalha em inglês, né, pessoal? O material bom está publicado em inglês, é a linguagem universal. Estude pelo Sanger. Isso aqui é a imagem também muito didática após a puberdade. Você vê o que aconteceu. A diferença é que a pulsatilidade aumentou. Pulsou, o que aconteceu? Aquele folículo... Cara, e agora, hein? Deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Meu caderno. Eu não sei se vocês vão ver, mas você tem um pool de folículo aqui, ó. Puxa, aqui. E aí esses folículos vão crescer, né? Você vai ter folículos ficando médio, tá? Olha só. Então, esses folículos, eu não consigo ver a minha imagem, não sei se estão vendo, mas esses folículos são recrutados, esse período aqui só depende do FSH, é só um recrutamento, tá? E aí, para crescer esse folículo até aqui, ó, para ser folículo ovulatório, você precisa do quê? Você precisa de LH, de pulsatilidade do LH. Se você não tem LH pulsando de forma frequente né, que a gente coloca uma alta frequência de pulsatilidade de LH, os folículos vão crescer só até aqui, só efeito de FSH, e vão retornar. Até o animal atingir a puberdade, é só isso aqui que está acontecendo. Né? Então, você manda tem uma ondazinha de FSH, o FSH não estou vendo, mas enfim, faz recrutar os folículos e esses folículos crescem. Se o animal não está pronto, não tem pulsatilidade rápida, esse folículo não continua crescendo e, consequentemente, ele entra em atresia, tudo esse folículo recrutado, surge uma nova onda e por aí vai, até atingir a puberdade. Tá? Bom, então, resumindo, né, essa imagem aqui do Sanger, mas é modificado de um artigo do Kinder, não sei, de 1994, tá? O que está acontecendo? Meses, doutores, eixo X, tempo. O que é tempos? Meses antes da puberdade, então esse aqui é o momento da puberdade, o zero, antes da puberdade, depois da puberdade. Isso aqui é pulsatilidade de LH, frequência da pulsatilidade de LH. Você vê que o LH vem chapado até atingir a puberdade, ele vai subindo, de repente ele começa a pulsar com uma frequência alta loucamente. Isso que faz com que o animal atinja a puberdade. É o LH que faz com que o animal atinja a puberdade? A fêmea. É o LH, macho também.
É o LH. Então, professor, quer dizer que eu posso chegar numa loja agropecuária, comprar um análogo de GNRH, não vou falar nome comercial, senão a gente acaba falando um nome comercial e esquecendo outro, às vezes o pessoal de empresa não acha legal, e também eu acho que não é justo, né? Você compra um análogo de GNRH lá e você dá se você aplicar numa fêmea, você vai dar um shot só de GNRH. Se ela tiver folículo, ela vai inclusive ovular, né? Você tem fêmea com, por exemplo, uma fêmea bovina de 6 meses tem folículo dominante. Você der um shot de GNRH nela, vai dar um pico de LH, ela vai ovular, vai criar um corpo lúteo, vai entrar em atresia, né? Vai entrar, exatamente, vai entrar em luteólise esse corpo lúteo, né? E aí essa fêmea vai retornar ao anesto. Por quê? Porque o eixo hipotalâmico hipofisário dela não está maturo para manter pulsatilidade de LH. Ele falou, opa, veio uma onda de LH, ovulou, veio progesterona, beleza, mas a gente não está maturo, não está vindo sinal da nutrição, da leptina, do neuropeptídeo Y, da grelina. Então ele vai lá e fecha a torneirinha do LH, olha para a tela, e a gente volta aqui nesse período, tá? Então você precisa do quê? De LH de forma pulsátil. Então significa que eu preciso de um pulso a cada hora. Um pulso por hora, professor? Então quer dizer que eu tenho que dar uma injeção no animal por hora? Em teoria seria isso, né? Agora tem outras formas da gente fazer com que o animal entre puberdade, ou seja, aumentar a pulsatilidade de LH. Tem formas de manejo, eu falei na aula passada. Só com manejo você pode fazer com que o animal entre puberdade, tá? Colocando, aumentando ou não densidade, colocando macho ou não, enfim. Tem forma hormonal também, que a gente pode induzir puberdade, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E o que é a puberdade, pessoal? Qual que é a definição de puberdade? Eu posso definir ela com o momento em que o animal adquire competência reprodutiva, tá? Mas fica uma definição meio vaga, porque, por exemplo, quando o animal adquirir competência reprodutiva, então significa que uma cadela que pariu e ela fica em anesto, depois ela volta à competência reprodutiva, ela atingiu puberdade? Não, ela já pariu, ela já atingiu puberdade antes. Uma vaca parida atingiu a competência reprodutiva aí depois de 30 dias no mundo perfeito, significa que ela atingiu a puberdade? Não, tá? Então, a puberdade, ela é uma definição, ela é mais fisiológica no sentido da gente falar assim, ó, puberdade é o momento que você tem o primeiro cio fértil. O primeiro cio fértil que você tiver, você vai ter uma puberdade. Por quê, professor? Tem cio que não é fértil? Geralmente não, mas tem ovulação silenciosa. Geralmente ocorre uma ovulação silenciosa, cresce um folículo, ele fica grande, ovula, não tem expressão de cio, porque o estradiol, esse é um folículo pequeno, o estradiol pequeno, e o eixo, o núcleo de comportamento sexual no hipotálamo, que é o paraventricular, ele não está tão desenvolvido, então não desenvolve comportamento de estro, né, de cio, e aí o animal simplesmente ovula, uma ovulação silenciosa. Aí cria um corpo lúteo, tal, enfim, aí o cérebro fala, opa, já estou mais ou menos maturo, veio progesterona, então a gente pode vir um cio, uma ovulação com cio. Então a gente costuma falar que é o primeiro cio fértil. E para acontecer a puberdade, quais são os fatores que fazem um animal atingir a puberdade antes ou depois? Se você sabe esses fatores, pessoal, você manipula. Você sabe o que induz um animal à puberdade, você manipula, inventa lá uma enzima, inventa uma injeção, maneira, você manipula, cara. O mais importante é você saber, tá? Você ter conceito. Se souber conceito, você não decora, velho, tá? O que altera o início da puberdade? Tamanho do animal. Se o animal grande, a puberdade dele geralmente, tá? Geralmente é atrasada. Por exemplo, a de um pincher e a de um pastor canadense. A de uma fêmea, coloca a fêmea Nelore, aquela fêmea pernuda, alta, daquele animal mais compactozinho, né? Atinge a puberdade antes. Peso, ele induz o início da puberdade ou o atraso da puberdade. Se o animal está leve, comparado com a estrutura corporal que ele tem, se ele não tem nem acúmulo de gordura, depósito, não cresceu ainda, se o peso dele é baixo, vai demorar para atingir a puberdade. Se você sabe isso, você consegue induzir a puberdade, então tem que mexer em peso.
Como que eu vou mexer em peso? Não sei. Como que está na fazenda, no teu criatório? Não sei. Mas você sabe que você tem que mexer em peso. Aí tem milhares de manejos de peso para cada espécie, né? Ambiente estimula a puberdade? Sim, ambiente estimula a puberdade. Se o animal está num ambiente muito estressante, tem muitos estressores de temperatura, estressor de porrada, estressor de medo, estressor psicológico. Se você tem um estressor de dor, né, de patologia alguma, o animal está com uma mamite, uma mastite, o animal está com um problema de casco, né, está na pata, o animal fraturou, né, está andando, você vê o animal... Você vai mexer na pulsatilidade de LH. Então, o cortisol vai falar assim para o cérebro, fala, o negócio é o seguinte, o ambiente não está bom, a gente está apanhando todo dia, para que você vai colocar um ser no mundo aí, para quê? Para apanhar também? Então, o cortisol vai lá no hipotálamo e segura, fecha a torneirinha do hipotálamo, você diminui a pulsatilidade de LH. Então, você não tem crescimento de folículo, você não tem puberdade, ovulação, enfim, puberdade. Então, o ambiente, tá, pessoal? O ambiente é muito importante, né? A genética também estimula o início da puberdade? Sim, a genética estimula o início da puberdade. Ela pode antecipar ou atrasar o início da puberdade, né? A genética aqui, ó. Eu tenho linhagens de animais que são mais púberes dentro da mesma raça. Isso a gente vê muito claramente em bovinos, né? Bovino, você tem uma raça bovina que dentro dela você tem linhagens mais púberes ou não. É só você pegar um catálogo de touro, né? Tem touro que faz a prole deles atingir a puberdade muito rápido. Eu poderia até falar o nome de alguns criatórios que a gente tem projeto, que a gente já faz projetos com tem 15 anos aí de seleção para, pode falar, genética aditiva, né? Seleção de puberdade. Eu, particularmente, me ausentei desses projetos aí no período de 2010 a 2013, depois voltei um pouco, enfim, mas você mexe, você identifica o animal reprodutor que tem uma puberdade antecipada e você multiplica o material genético dele, você promove uma seleção dirigida, né? E tudo isso, pessoal, influi na habilidade em responder ao feedback do estradiol. Porque, veja bem, você me diz o seguinte, olha só, professor, o senhor falou para a gente que tem folículo crescendo desde quando o animal nasce, desde quando ele está na barriga da vaca. Tem folículo crescendo, tem estradiol entrando no sistema. Então, esse folículo fica crescendo, crescendo, e o estradiol fica entrando no sistema. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem o que eu preciso aqui, inclusive o próximo slide. Então, tem estradiol entrando no sistema, então por que o cérebro não fala, opa, folículo grande, vamos fazer com que haja aumento da pulsatilidade de LH e, enfim, a gente ter um crescimento final do folículo e ovulação. Bom, tem vários outros sinais, tem dinorfina, tem neuroquinina B, tem proópio melanocortina, tem vários outros sinais no hipotálamo que fazem a torneira do GNRH abrir ou não. Esses sinais, eles interpretam o estradiol que está vindo, comparado com o status de maturidade do eixo hipotalâmico hipofisário, tá? Quando esse eixo vai maturando mais, você vai recebendo muito sinal nutricional de desenvolvimento corporal, tem sinal ósseo que vem de ossatura, né? Tem vários fatores. E aí o hipotálamo vai falando, bom, juntando tudo isso, eu vou começar a responder esse estradiol que está vindo. Os foliquinhos que estão crescendo, eu vou começar a responder. E aí ele responde com um pico de LH, ovula, e aí você tem a produção da progesterona, tá? Que é exatamente esse slide aqui, ó. Esse slide é quem me passou ele foi o professor Pietro Barucelli, ele usa muito fundo azul, você sabe que é do Pietro, ama, né? E é muito didático esses slides. Tem animação, eu tirei a animação por algum motivo, tá? Basicamente, o que acontece para eu desenvolver a puberdade no animal? Esse animal nasceu, pessoal, imagina que isso aqui é onda de crescimento folicular. O folículo cresce, opa, teve uma animaçãozinha, então vamos lá. Só não teve animação das ondas.
Geralmente a gente põe uma animação. Esse é o próximo slide. Então, isso aqui é a onda de crescimento folicular. O folículo cresceu, teve um folículo dominante, mas não tem LH suficiente pulsando. Aqui, ó. Aqui a pulsatilidade de LH está assim, ó. Por quê? Porque a fêmea está em anestro. Um pulso a cada 8 horas, ela está em anestro. Então, esse folículo que deveria crescer daqui até aqui, não vai rolar. Ele vai entrar em atresia. Tá? Porque não tem... Um LH deveria estar pulsando um pulso por hora, pessoal. E aí esse folículo daqui, por exemplo, ia crescer, se tornar dominante. Mas você não tem essa pulsatilidade porque simplesmente o hipotálamo está falando, ó, vamos fechar a torneira do LH aqui, tá? E aí a gente vai ter atresia dos folículos dominantes. Aí cresce uma nova onda, entra em atresia. Cresce uma nova... E nisso, esse vermelho é o nível de progesterona. A fêmea, no momento que ela nasceu, ela nunca teve contato com progesterona, a não ser na barriga da mãe. Tá? Mas ela não tem contato com progesterona. Você tem uma progesterona vindo simplesmente da adrenal, do córtex da adrenal, que para transformar em cortisol passa por progesterona, cai um pouquinho de progesterona no sangue, menos de 1 nanograma por ml. Os folículos vão crescendo, vai aumentando a pulsatilidade, eu tenho um pico de LH aqui. Opa, pum, pico de LH, eu tenho uma ovulação. A partir do momento que ovulou, olha aqui o vermelhinho da progesterona, forma um corpo lúteo pequenininho, ele tem um nívelzinho, um cheiro de progesterona, bate até nesse nível aqui, ó. Esse cheiro de progesterona que o hipotálamo entende, fala, opa, teve uma evoluçãozinha, uma ovulaçãozinha, né? Um foliquinho ovulou lá embaixo, tá legal, veio um pouquinho de progesterona, já tem o sinal verde. Então, você tem um novo crescimento folicular aqui, uma onda, você tem cio, tá? E aí você tem uma ovulação com cio, e aí a formação de um corpo lúteo normal, com progesterona, enfim, tá? Eu uso esse modelo, que é do professor Pietro também, esse slide de vaca pós-parto, porque o sistema é similar à puberdade. Então, você tem, imagina que aqui está parto, mas vamos colocar que fosse nascimento. Então, o animal vai crescendo, folículo diminuindo, crescendo e entrando em atresia. Uma fêmea, por quê? Porque ela tem baixa pulsatilidade de LH, essa fêmea. A partir do momento que ela vai tendo uma nutrição decente, que ela vai crescendo corporalmente, se aumenta a pulsatilidade de LH, esse folículo cresce no final dele e ovula, né? E aí você tem com cio, uma ovulação com cio, você tem o estabelecimento da puberdade. Isso aqui é um slide que eu gosto de usar para discutir IATF, que é um negócio que vocês vão trabalhar, não tem volta, não tem volta, tá? Vocês têm que saber isso aqui, cara. Isso aqui é arroz com feijão para quem está pegando canudo e indo para o campo. IATF, tá? Novamente, independente se você quiser trabalhar com isso inicialmente ou não, você tem que saber saindo. Mesmo você falar, vou trabalhar só com cachorro, não quero saber de IATF de vaca. Invariavelmente você vai trabalhar com isso, não tem jeito, tá? E é legal, é um mercado gigantesco, a gente faz aí em torno de 13%, 80% de 13%, imagina uns 10 milhões de fêmeas aí a gente faz IATF. No Brasil a gente está fazendo, perdão, a gente está fazendo em torno aí de 13% a 15% de IATF em todas as fêmeas disponíveis do Brasil. Então isso, novamente, técnicos, é sorriso no rosto, isso significa emprego. Tá? Isso significa emprego. Então, vamos ficar de olho nisso aí quando a gente fizer, se a gente fizer alguma aula de ATF, que a gente induz, coloca um implante intravaginal, a turma que fez aula prática disso já viu, depois tira o folículo, tira o implante, vem uma onda de crescendo de folículo aqui, ó, a hora que você tira o implante, você tem um pico de LH, ele ovula, se você inseminar aqui, ó, metade do teu rebanho, geralmente metade do teu rebanho folgado de corte, vai ficar gestante, a outra metade que não ficou gestante vai formar um corpo lúteo, né? E esse corpo lúteo vai liberar progesterona e ele vai ficar dando cio. Então, você tira o animal do anestro. Então, essas são as vantagens da IATF, né? Você induz um animal que está em anestro a ovular, emprenha metade do rebanho, e quem não emprenhou, a maioria você põe
para ciclar de novo. Você soltar um touro aqui, ó, a hora que vier um fio, o touro vai cobrir, né? Que é a famosa o manejo IATF com repasse de touro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente falou bastante conceito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem alguma pergunta. Pessoal, vocês estão livres também para fazer pergunta, que às vezes vocês colocam no chat aqui, tem alguma coisa. A aula sobre fertilização é de bovino esse gráfico. É de bovino esse gráfico, se for o que eu estou mostrando, é de bovino, mas serve para qualquer espécie. HHG é uma abreviação do que mesmo? Pergunta da Giovana. HHG é uma abreviação de eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal. Tá? Então, é uma interação entre cérebro e gônada. E esses caras se comunicam, eles estão conversando ali, Giovana. E quando isso está maturo, principalmente aqui no cérebro, que é uma área fantástica, viu, gente? Fantástica. Meu doutorado foi, não é porque eu fiz doutorado nisso, eu tive a oportunidade de estudar isso novamente. Eu me formei anestesiologista e cirurgião e fui estudar reprodução e depois neuroendocrinologia. Meu doutorado foi financiado por uma agência humana, né? Era tipo o USDA humano lá, neuroendocrinologia da reprodução, muito legal, tive que estudar bastante também. E aí eu tive a oportunidade, né, de estudar esse eixo hipotalâmico hipofisário. Então, se você entender as coisas que acontecem no hipotálamo, principalmente, você manipula qualquer ser do jeito que você quiser. Você manipula, cara. Você trabalha com análogos, antagonistas, você sintetiza, você pode fazer injeções, você pode fazer coisas que você coloca em nutrição, em ração, em implantes. Já trabalhei com alguns experimentos que eu colocava um implantezinho aqui no pescoço de uma vaca, que estava com pulsatilidade baixa de LH, em anestro. O modelo que eu usei foi vaca primípara, né? Primípara é aquela novilha que pariu, muito magra, cor e osso, que tem pulsatilidade de LH, um pulso a cada 8 horas, travada mesmo, eu preciso emprenhar ela, eu coloquei um implante aqui nela, e quispetina, que é o pai da reprodução, não é o GNRH, na verdade, né? Eu falo de GNRH porque é aula de graduação, se fosse pós, a gente estaria falando de quispetina. Kiss de beijo, mas Kiss é por causa daquele chocolatezinho da Hershey, né? Foi descoberta esse peptídeo lá na cidade de Hershey. Eu coloquei isso aqui, era um implantezinho que ficava liberando quispeptina, tipo um crestar, assim, uma ampolinha assim, pequenininha, né? Bem fininha, subcutâneo numa vaca, magra, passando fome, no proestro dela, e eu coloco aquilo lá, ele libera quispetina lentamente por 48 horas, então aumenta a concentração de GNRH e aumenta a pulsatilidade de LH e, consequentemente, eu tiro o animal do anestro, eu tenho crescimento final de folículo, né? Então, se você entende do que se trata, pessoal, você não decora manejo. Você nunca vai ser repetidor de bula. Você vai desenvolver as coisas. Isso é o mais importante, né? A gente ser pago por um desenvolvimento de alguma coisa. Então, graças, de nada. Hipotálamo, hipófise. O William respondeu aqui, né? Beleza. William, gostando de ver aí, William, gostei das suas respostas. Muito boas suas respostas. Não vou ficar falando nominalmente, poderia falar outras pessoas. Até uma coisa que eu queria dizer, pessoal. Muitas respostas boas, viu? Muitos de vocês mandaram umas respostas bem maturas. E eu e a Larissa, a gente estava tentando triar por respostas iguais, né? Porque, para evitar que o pessoal tentar fazer com que o pessoal não copiasse tanto um do outro, alguns alunos até deram, professor, a gente está fazendo junto, tal, então vem respostas iguais. Então não vai ter jeito isso aí. Só que a gente consegue ver ainda quem é quem, tá? A gente vê na velocidade que a pessoa manda o aprendizado, no migué que o cara tenta te dar ali e tal, recebeu, não receber, no tipo da resposta. Mas, em geral, eu gostei muito das respostas de vocês. Respostas boas, com maturidade, eu esperava menos, tá? Então, vocês estão me surpreendendo positivamente. Parabéns, viu? Vamos voltar aqui para a nossa discussão. Isso aqui, pessoal, só estou passando por cima.
Só estou passando por cima para não ficar aquela aula maçante de eu ficar fazendo aquelas definições, de vocês decorando, só coisa... Tá? O que eu falei agora? Basicamente aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente define alguns hormônios, a gente fala do que acontece no ciclo estral, e se quer que o animal esteja assim, dependendo da espécie, tá? A gente fala o que acontece para ele entrar em puberdade, que é basicamente você aumentar a pulsatilidade LH, né? E não tem como você ficar aplicando de hora em hora um shot de GNRH para o animal ter LH alto, né? A gente pode ter umas malandragens, né? Ter algumas coisas que a gente patenteou, liberação lenta de quispectina, com veículo de liberação lenta na injeção. Basicamente, se aumentar a pulsatilidade de LH, alguns fatores que influenciam na puberdade, você sabe que influenciam, você manipula. Visualmente, o que acontece com a dinâmica ovariana, quando o animal atinge a puberdade, tá? Então, isso aqui é um bate-papo, na verdade. E, assim, novamente, mete o microfone aí, fala um A ou me chama se eu não tiver visto seu comentário para não deixar passar. Então, o ciclo reprodutivo, quando o animal está no que a gente define como infância, ele tem baixa secreção gonadotrófica, né? Trofismo por gônada, ou seja, GNRH, consequentemente LH. E aí, quando o animal atinge a puberdade, é porque, né? Um resuminho, o que é o conceito de puberdade? Primeiro, o cio fértil, com ovulação. Como que ele acontece? Com o aumento da liberação de FSH, mas principalmente de alta pulsatilidade de LH. O que eu tenho quando o animal atingiu a puberdade? Cio, né? E geralmente o primeiro ciclo, né, a primeira ovulação é um cio silencioso. Aí a gente tem isso aqui. Olha para a tela. Professor, eu vou ter que decorar isso. Olha só, decorar é uma palavra muito forte, né? Mas pensa, imagina, mentaliza a espécie que você gostaria de trabalhar depois que você formasse e tenta saber mais ou menos quando que começa a puberdade desse animal, né? Então, por exemplo, eu vou ter fêmea canina que vai dar cio com 6 meses, depois do nascimento tem fêmea canina que está dando cio com 9 meses. Se você pegar um dono de um canil, troca ideia com esse camarada. Esse camarada, eles falam que não é submundo isso aí, tá, pessoal? Submundo porque esses caras vêm pedir auxílio, mas vêm por baixo do pano, né? Para eles induzir hormonalmente o animal a entrar em puberdade é um crime. Na verdade, não é. A gente tem que ter muito cuidado. A gente pode falar uma aula de manipulação hormonal da ciclicidade ou da indução de puberdade do animal. A gente fala de indução hormonal, já vem na cabeça, está dando hormônio para o animal. Isso aí o Greenpeace é contra, um exemplo, né? Então, pessoal, veganismo bate, tá dando hormônio. Não é isso aí. Quando a gente fala em hormônio que é proibido, a gente está falando de anabólico. A gente está falando de análogo de testosterona, geralmente, que faz o animal crescer a musculatura. E aí isso acumula na carne, tá? Quando a gente fala em hormônios para reprodução, a gente está dando LH, está dando FSH, está dando GNRH, está dando progesterona, que são hormônios que a fêmea produz diariamente. Quando você toma leite, pessoal, de uma vaca que está dando leite com outro bezerro na barriga, porque quando ela secar, não der mais leite, ela vai ficar 2, 3 meses sem dar leite no sistema, no mínimo, né? No mundo perfeito, fica 2, 3 meses seca, tá? Ela vai parir de novo, então esse animal estava dando leite prenha. Esse é o mundo perfeito, porque ela para de dar leite, para e volta a dar leite. Aí ela seca, pare de novo e dá leite. Então ela fica sempre produzindo no sistema, né? Ela paga a diária dela, paga o hotel dela. Então você está tomando leite de uma vaca que está prenha. Se ela está prenha, ela tem o quê? Progesterona. Você está tomando leite com progesterona. Faz mal? Não. Você está tomando, independente dela estar prenha ou não, gestante ou não, você está tomando leite que tem estradiol. Por quê? Porque durante a gestação dela, você tem isso aqui acontecendo. Ó. Imagina parto. Olha aqui. Pariu, está dando leite. Olha os folículos crescendo. Então, se tem folículo crescendo, você tem estradiol. Você está tomando leite com estradiol. Tá? Agora, geralmente, o que a gente fornece para a vaca é menos do que ela produz, tá? Então, tem uma segurança alimentar muito boa, muito tranquila, a gente fala tranquilamente com relação a isso. Vocês são técnicos,
vocês têm que orientar a população sobre isso. Vocês não têm que acreditar se funciona ou não, tá? Você tem que orientar a população. Obviamente, você tem que crer. Como é que você vai falar um negócio se você não crê? Então, crê em mim, né? Que estudei profundamente a endocrinologia, a neuro, enfim. E eu tenho uma bagagemzinha mais ou menos para te dizer que você não tem um efeito maléfico no organismo ou na saúde humana baseado nos hormônios que a fêmea produz e você come. Você matou uma fêmea e ela tem corpo lúteo, a carne dela tem progesterona, porque é lipofílica. Na gordura tem progesterona, né? Totalmente acumulado. Tá, e daí? Qual que é o problema? Nenhum. Os seus hormônios que você usa para manipular a reprodução. Então, o que os caras fazem? Eles pegam a fêmea canina lá, tá com 8 meses, eles chegam, 8 meses, 9 meses, professor, não entrou em cio. Posso fazer chorulon, que eles chamam, que é nome comercial, é HCG, ECG, Foligon, né? Não, poder ou não é problema de cada um, né? Do dono, enfim, mas eles induzem o animal a ovular e o animal entra em cio, tá? Então, a indução de puberdade, geralmente em canino, o pessoal faz com HCG, com ECG, tá? Dose de bula normal, 300 unidades internacional, enfim, tá? Mas, assim, eu estou dizendo canino, porque se você for trabalhar com canino, você tem que saber que se não deu cio até 9 meses, pô, esperaria que desse. Se eu estou trabalhando com uma fêmea bovina, se não deu cio, aqui está falando que são 11 meses para a espécie taurina, tá? Espécie zebuína, não é uma espécie, é uma subespécie, né? Bostaurus índicos. A gente, geralmente, em fazenda, em média, a gente tem cio aí com 26 meses, tá? Num manejo bem extensivo. Tem animal que dá cio com 12 meses? Tem. Né? Tem animal esse que a gente pegou o Rickett, que é um touro, o primeiro projeto nosso que a gente fez lá em 2006, 2007. Então, era um mestrado do Marcelo, foi orientado da Lili, que hoje ele defendeu em 2008, 2007 ou 2008, se não me engano. Que hoje ele trabalha no mapa, enfim, você vê, ó, a pessoa especializou numa coisa e o trabalho dela aconteceu sendo outro. Por isso que eu falo, pessoal, não trava. Se é veterinário, se é zootecnista, se é alguma coisa, algum técnico, cara, você tem que ser bom em tudo. Não estou falando de você ser um veterinário pato, que nada, voa e corre. Faz os 3, mas não faz nenhum bem. O pato não nada bem, não corre bem e não voa bem. Não estou falando de você ser isso. Você tem que saber do que se trata. Você tem que saber onde está o conhecimento e se você precisar, você sabe onde ele está para você ir lá buscar. Numa aula dessa, daqui 10 anos, por exemplo, né, vamos tentar fazer com que ela seja disponibilizada e enfim, tá? Pessoal, e outra coisa, se eu estiver falando besteira, estiver falando alguma coisa que incomoda alguém, se eu tiver... Geralmente eu peço isso no final do curso, mas como vai ficar gravado, e você vê que tem que ter o consentimento de vocês para gravar e tal, me dá um feedback antes. Geralmente no fim do curso eu passo tem um formulário meu mesmo, né? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Tem o formulário da universidade, mas eu acho que o formulário da universidade é muito viciado. E você pede para avaliar o professor, aí vocês entram lá e avalia, tal, né? Aí vocês avaliam o professor, se a aula dele é bom, o audiovisual dele é bom, enfim, você avalia o cara. Só que quem avalia, geralmente quem reprova. E o cara entra lá e descasca. Chega o pau. E aí o que eu fiz? Eu criei o meu questionário. Eu passo para vocês, na última prova, vocês têm que responder esse questionário de forma anônima. Então, você vai lá falar, valor, aula prática, você vai dar de 0 a 10, né? Pontualidade, assiduidade do professor, de 0 a 10. Material, audiovisual, cobrança de presença, uso de giz, tudo 0 a 10, tá? E aí eu tenho a minha média. E aí eu tenho o meu controle, o que eu tenho que melhorar. Ó, por exemplo, aqui, aula prática no ano passado, foi a menor nota, embora tenha sido 8,42. Por quê? Porque eu estava vindo de transferência, eu identifiquei isso, né? E conversando com os alunos depois também. Eu estava vindo de transferência, eu entrei no meio do semestre, quem estava dando, eu não podia dar aula legalmente, né? Quem estava dando algumas aulas eram os alunos da pós-graduação. O Obama deu muita aula, eu acho que a Janaína participou de algumas, entendeu? E aí, por falta de cancha, talvez, né? O pessoal deu uma nota menor, não deu um 5, né? Mas tudo bem, parabéns, Obama, não te deu 5, né? Que a maioria das aulas foi você que deu, vocês, né? Da pós, mas principalmente você. Então, eu faço
eu faço isso aqui. E eu estou falando isso aqui, não quero sair muito da aula, é porque o feedback é importante, tá? E esse feedback me molda para tentar entregar um serviço melhor para vocês. E você, como veterinário, né, dando e recebendo feedback, né, não fica só na, eu só quero isso aqui, porque vai dar zica, pessoal. Novamente, eu não vou parar de dar meu exemplo, que eu formei querendo tal coisa, hoje trabalho com outro, que nem o Marcelo. Fez reprodução, identificação por ultrassonografia de idade à puberdade, e hoje o cara trabalha no mapa e está super bem lá, enfim. Tá? Então, não trava, não gosto de reprodução bovina, não quero saber que entra com 11 meses. Aí você fala, decorei lá, entra com 11 meses, tá, isso foi um zebuíno. Entra com 24, 30 meses às vezes. E se eu cheguei numa fazenda e os animais estão com 36 meses passando fome, não tem ninguém dando cio. Então não entra. Então a idade de puberdade, ela depende principalmente de ambiente, ela tem mais ou menos quando a gente estabelece que vai acontecer a puberdade, e você dá uma olhada no ambiente, o manejo, e identifica com o olhar clínico que você tem, já tem esse olhar clínico, tá? Porque você está pegando canudo, acabou tuas aulas teóricas, meu irmão, daqui 3, 4 meses, você já é veterinário. Tem que ter olhar clínico, né? E aí você vai fazer teu olhar clínico, você vai fazer uma leitura do ambiente, vai falar, não entrou em puberdade, seu Epaminondas, por causa disso. Vou fechar essa ternorinha, vou abrir outra, vou apertar um parafuso aqui, está resolvido. A questão de decoreba, você lida com ela do jeito que você quiser, tá? Eu tive que decorar muitas coisas, outras eu fui por lógica, beleza? Então, o que é a puberdade? Início da capacidade reprodutiva. Como que eu estimulo a puberdade? Revisãozinha do malandro, presença do macho, com feromônio. Então, tá lá, ó, aquele experimento que eu mostrei. Como que eu induzo a puberdade? Puberdade normal. Um grupo de fêmea suína como modelo atinge a puberdade com 28 semanas. Se eu diminuo a densidade do grupo, vocês já responderam isso no quiz, eles têm menos interação. Olha lá, uma fêmea montando na outra, você atrasa a puberdade. Se eu coloco um macho perto, eu antecipo a puberdade, ok? Se eu coloco ganho de peso, perdão, aqui é a idade, dos veterinários, idade à puberdade, eixo Y, eixo X, tratamento. Tem 4 tratamentos. Comida, muita comida e presença ou não de macho, fatorial 2/2. Então, olha aqui, ó, a idade de puberdade baixa, quando eu tenho uma comida boa, quando eu tenho energia sendo fornecida para os animais e a presença do macho, se atinge a puberdade mais rápido. Tá? A gente já falou sobre isso. Então, a presença do macho, né, o ambiente, fotoperíodo, né, fêmea sazonal, você tem o efeito da idade da puberdade alterada. Raça, você tem raça que tem idade da puberdade antecipada, né, por exemplo, uma raça taurina comparada a uma zebuína, temperatura, desenvolvimento corporal, idade, enfim, isso a gente já falou. Só para vocês terem uma ideia, esse trabalho era uma menina que chama Carolyn Allen, né? Ela fez isso aqui, o mestrado dela, ajudei ela na época, ela pegou fêmeas Angus. Pessoal, olha com olhar clínico, olha com olhar de profissional esse gráfico, leia o gráfico, eixo X, idade, aqui a gente está falando de idade em meses, eixo Y do lado esquerdo, a gente está falando de peso corporal, de 100 quilos a 400 quilos. E o eixo Y do lado direito, eu estou falando de porcentagem de animais que atingiram a puberdade, de 0 a 100%. Tudo bem? Então, a gente sabe que tem uma janela do nascimento até atingir a puberdade, tem uma janela que você molda as conexões neurais, a programação, você faz a programação neural do animal. Lembra que eu falei que os neurônios são igual o braço de árvore, as conexões. Então, dependendo do ambiente que você põe, do estímulo que você põe, os braços se movimentam e se eles se encostam, dá choque. E aí você deixa essa programação neural para a vida do animal. E a gente sabe que é de 4 a 7 meses. Você tem essa janela de 4 a 7 meses, né? Você tem uma janela que se você der um imprint nutricional, se você der uma dieta de high gain, alto ganho de peso, muita energia, você vai antecipar a puberdade. E olha só, por exemplo, a linha azul
é animais que tinham uma dieta de alto ganho, tá? Isso aqui é o peso corporal deles. Ó, você vê que dos 4 aos 14 meses, ganhou mais peso, o animal comeu mais energia. Ganhou menos peso, o animal comia energia normal. Agora, quando a gente olha a barra azul, porcentagem de animais em puberdade do grupo que consome muita energia, você vê que com 9 meses, você tem quanto? Quase 50% dos animais já atingiram a puberdade. 9 meses. São novilhas ambos, tá? Por quê? Porque chegou aqui no imprint, na janela de oportunidades, que a gente chama, você vai lá e joga uma energia, o animal entende isso como um ambiente favorável, pulsa LH rápido, você tem crescimento folicular, crescimento final do folículo, ovula, e esse animal entra em puberdade. Né? Você vê que com 11 meses, ó, você tem 80% dos animais em puberdade, com 11 meses. E no grupo que recebe low gain, dieta de baixo ganho, baixo consumo, olha lá, você vai ter 60% de puberdade aos 13 meses, enquanto você já tem 90% dos animais que tiveram um imprint nutricional aqui na tua janela de oportunidades. Só estou dando um exemplo para bovinos. Cada espécie tem sua janela de oportunidades. Está relacionada à nutrição. Eu falo para você fazer esse manejo nutricional em bovinos, por quê? Porque geralmente animal de produção, você quer estimular a antecipação de puberdade. Quando você tem o teu gatinho em casa, a tua fêmea canina em casa, você tem esse animal como pet e você não quer tirar cria, você quer travar a reprodução, né? A gente vai falar especificamente só sobre isso. Como que, às vezes eu quero estimular a reprodução, às vezes eu quero travar, mas eu tenho que entender do que se trata. Se eu sei do que se trata, irmão, não passo vontade, tá? Então isso aqui é muito, muito clássico, né? Isso aqui é a imagem do Sanger também. O Sanger é do Sanger, olha lá, idade em meses, peso corporal. Então eu vejo que o animal atingiu a puberdade com 12 meses, por quê? Porque ele ganhou mais peso. O animal que ganhou menos peso, ó, tô apontando com o dedo aqui, não adianta, tá menos pesado, olha esse aqui, ó, ele vai atingir a puberdade lá longe. E o animal que está passando fome, ó, ele vai atingir a puberdade lá longe, ó. Ele vai adquirir as 800 libras dele, os 800 pounds, aqui com 24 meses. Mesmo assim, ele atinge a puberdade lá longe. Então, está relacionado com peso. Eu não vou dar aula de... Aí seria aula, né? Eu não quero. Eu quero bate-papo, senão não tem atenção de vocês. Então, a gente não vai ficar em pós-graduação, falando da leptina, neuropeptídeo Y, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Vamos lá, vamos passando. Então, a idade de puberdade, a gente tem a idade de puberdade de cada espécie, ó, cadela, de 6 a 24 meses. Nossa, professor, mas que complexo que é, né? É uma janela muito grande. Qual que é a idade de puberdade da cadela? Eu vou ter que decorar isso? Então, como eu disse, depende muito da raça, do porte do animal, tá? Se você vai tirar, você está preocupado com idade de puberdade, você está pensando em tirar cria. Você está pensando em tirar cria, você tem uma raça específica. Você tem uma raça específica, você já pesquisou qual a idade, a puberdade média dessa raça. Mas o mais importante é que você sabe que existe a informação. Idade a puberdade é variável em cadelas. Isso que eu disse, não decora. Você sabe que existe a informação. Se um dia você está preocupado em trabalhar com equino, você vai trabalhar com cadela, ou você vai numa fazenda, ou você quer tirar cria de um healer teu, você sabe que tem variação de idade a puberdade, e existe o conhecimento, você vai atrás do conhecimento e vai ver qual que é. Entendeu? Gado de leite, 10 a 12, corte, 11 a 15, zebu, ó, 18 a 24. Zebu a gente fala que é 2 anos para dar a idade de puberdade. Taurino a gente fala que é 1 ano. Leite a gente fala que é 1 ano, por quê? Porque geralmente a gente usa animal que tem sangue taurino, né? Ovelha e cabra é basicamente a mesma coisa, que são animais sazonais. Porca, 5 a 6 meses. Égua, muito variável também. Depende de quando ela nasceu, né? E gata é igual cadela, geralmente, tá? Então, fica tranquilo com relação a isso. Dúvida com relação a... Ó, pessoal, a gente definiu puberdade, tá? A gente só... É muito importante a gente fazer esse resumo ao fim de discussão para vocês fixarem o conhecimento que a gente viu. A gente definiu, não adianta eu apontar o dedo, a gente colocou
gráfico aqui com todos os hormônios acontecendo ao mesmo tempo. Não definimos isso aqui, não discutimos isso aqui, porque não precisa, não acredito que não precisa mais. A gente explicou, eu expliquei para vocês o que dá o start na puberdade, que é a pulsatilidade de LH, quais são as variáveis interferentes na puberdade, e isso é uma das coisas mais importantes para vocês. Você sabe o que interfere na puberdade, você sabe antecipar ela ou você sabe atrasar ela. A gente sabe como que está acontecendo a puberdade em função do crescimento folicular, tá? E a gente tem algumas manejos que a gente consegue fazer com que a puberdade seja antecipada ou atrasada. Beleza? Dúvidas? Professor. Bruna Gabriele. Professor, a idade da puberdade varia também entre raças bovinas? A resposta é sim, mas ela varia mais entre origem genética. Por quê? Porque eu tenho uma idade da puberdade geralmente com diferença de 12 meses entre um taurino e um zebuíno. Por quê? Porque eu estou selecionando geneticamente vaca holandesa desde 1906. Eu estou com 30 anos de melhoramento genético, de 40 anos de melhoramento genético de Nelore. Então, os caras já fizeram trabalhos. Então, a idade da puberdade é antecipada em taurino. Agora, sim, a pergunta é se eu tenho... a idade de puberdade varia entre raças bovinas. Então, assim, varia mais entre origem genética. Agora, entre raças varia também. Mas o mais importante, dentro da mesma origem genética, zebuíno. Então, eu tenho Gir, Buzerá, Tabapuã, Nelore. Qual é entre puberdade mais rápido? Está mais relacionado com linhagem. Porque eu tenho linhagem precoce em Nelore e em Gir. Eu tenho linhagem tardia em Nelore e em Gir. Então, às vezes, uma linhagem precoce de Gir entra em puberdade mais rápido que a linhagem tardia de Nelore. Mas eu não posso falar que Gir entra em puberdade antes que Nelore necessariamente. Depende muito da linhagem. Mais alguma pergunta? Chama aqui ou fala. Pode falar aí, gente. Não sei por que está travado o microfone de vocês aqui. Pedro. Professor, tá me ouvindo? Quem é? É o Rodrigo. Te perguntar. Pode falar, Rodrigo. O pessoal sempre pergunta sobre abortivo em cadela e gata, né, lá no hospital, né? Eu sempre ouvi falar que progesterona é um abortivo seguro para cadela. Só que aí, esses tempos eu ouvi falar que também PGF2-alfa, que usa bovino, pode usar em cadela. Aí, se você puder me explicar? Cara, a gente vai dar uma aula, eu acho que é a próxima agora, de fertilização, gestação e parto. Alguns de vocês não conseguiu abrir essa aula aqui, que eu terminei de montar ontem ou antes de ontem à noite. Deixa eu ver aqui. Boa pergunta, veio o Rodrigo Barbosa, né? Isso. Vamos ver aqui, velho. Espera aí, só um minuto. Pode ir digitando se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma questão aí, tá, pessoal? Deixando... Vamos ver, fertilização, gestação e parto. Essa aqui mesmo. Essa aula aqui, Rodrigo e companheiros, eu mandei para vocês. Ela ficou uma aula bacana, cara. Eu gostei dessa aula. Ficou bem direta, assim, sabe? A gente tem algumas coisas que eu ocultei aqui, que tá mais aula de pós-graduação e tal. Mas, enfim. Então, quando a gente chega a falar de parto aqui, eu falo um pouquinho dos estágios do parto, posição fetal. Isso aqui é muito coisa do Paulinho, tá? Posição fetal, distocia, enfim. Mas é uma coisa tão da prática, né? Que eu acho que reprodução não é só se fertilizar. Não é só você estabelecer uma concepção, aí vai o clínico da reprodução, você vai lá numa fazenda, ou vai no... tá prenha, beleza. Não é isso aí, cara. O que adianta? Então, você ganha dinheiro por diária. Quem trabalha por diária é carpinteiro. Imagina com 50, 60 anos trabalhando de diária, e aí tem um coronavírus desse aí, né? Trabalha por um projeto, né? Por quê? Porque você vai ser top. É para isso que eu estou te treinando, né? Você é aluno, né? Em geral. Então, a gente tem que... Quem trabalha com animal de produção, não importa só passar ultrassom e falar se está prenha vazia, tem que nascer. E isso... se mistura com obstetrícia, mas eu acho que é a função do camarada que trabalhava com reprodução mesmo, tá?
E com relação a animais pet, animais de companhia, mesma coisa. Você fez todo o manejo de monta ali num sistema de produção de caninos, ou enfim, num canil ou na sua casa, mas você tem que acompanhar até o parto. E você tem que fazer parir. Então, eu coloquei alguma discussão com relação a isso. Eu coloquei o eixo do parto aqui. Vocês estudaram o eixo do parto, né, Rodrigão? Com o Paulinho, você lembra? Vocês estudaram o eixo do parto? Eixo Sim, do parto é estudamos. assim. E outra coisa, até por estudar bastante neuroendócrino, tem muito conceito errado em muitos livros. Não é que está errado, é porque naquela época era o conceito que tinha. E publicações, artigos científicos vão mudando o conhecimento, né? Então, o que acontece com o eixo do parto? Olha só. O animal, a fêmea parir, o feto, o concepto, ele tem que ter a maturação do eixo, o quê? HHA seria o quê? Eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal. Então, está maturo. Então, teve uma maturidade do eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal, suprarrenal, ali em cima do rim. E aí, esse concepto começa a liberar a CTH. O conhecimento antigo era o quê? Era que o bicho estava lá dentro da vaca ou da cadela, da porca, da égua, e está espremido lá e ele está sob estresse. E aí ele libera cortisol. Não, não é isso. Tá? Não é isso. Então ele está maturo, o eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal. E aí é liberado o ACTH, o hormônio liberado no sangue pelo feto, tá? E aí cai na corrente sanguínea, atua no córtex da adrenal, faz com que haja a liberação do cortisol do feto, tá? Esse cortisol do feto, ele promove, faz com que a progesterona placentária se transforme em estradiol. Você vê os hormônios do parto, né? Você vê quando a gente quer produzir mais... fecha aí, filho. Não, fecha aí, por favor. Meu filho, bebezinho. Você quer... Enfim, se a gente sabe do que se trata, você compra todos esses hormônios aqui em loja agropecuária, em pet shop, né? Estradiol, você precisa dele, cortisol, você precisa, né, e tal. E aí você aumenta a secreção de estradiol. Esse estradiol faz com que haja lubrificação do canal do parto, tá? Então você precisa de estradiol alto. Quando a gente vai induzir parto, né, não é aborto, né, contracepção. A gente quer induzir parto. Às vezes você quer antecipar parto, porque você vê que o animal vai enroscar, um animal que tem histórico de enroscar e toda vez tem que fazer cesárea. Ou você trabalha com transferência de embriões, você pegou o embrião FIV lá, ele tem a síndrome do bezerro grande. Se é um laboratório que faz o embrião FIV e usa muito soro fetal bovino, isso dá muito bezerro gigante nascido em enrosque nas vacas. Então a gente antecipa o parto, tá? Então o que você precisa? De estradiol para lubrificar. Esse cortisol faz com que haja a liberação de PGF-2-alfa. E aí PGF-2-alfa faz o quê, pessoal? Corpo lúteo da vaca, né? Luteólise. Então a PGF faz com que haja contração junto com o estradiol, contração miometrial. Você tem luteólise, caiu a progesterona, está liberado a banguela para a gente ter contração. Você tem relaxamento do ligamento pélvico. Isso aqui, ó, pessoal, não é aula. Isso aqui eu só estou correndo de bate-papo de revisão, tá? E aí você aumenta a pressão, você tem mais estímulo cervical, então você tem mais nociceptores indo lá para o cérebro e falando, opa, relaxa mais, relaxina e tal, ou libera mais oxitocina para ter mais contração, né, do hipotálamo, da neurohipófise, enfim. E aí você vai ter mais oxitocina, você vai ter contração, você vai ter o parto. Então a pergunta que me é feita, Rodrigo, como ficou escrita, eu acho que você perguntou para mim que no hospital o pessoal, como método contraceptivo ou para abortar, está aplicando PGF-2-alfa. Se aplicar PGF-2-alfa, você vai promover a luteólise, vai cair a progesterona. Eu não te garantiria que irá expulsar esses fetos, porque cai a progesterona, eu tenho contração miometrial, mas não necessariamente você vai ter expulsão dos fetos ou dos natimortos, aí se vier a nascer. Tá? Às vezes você tem absorção, dependendo do estágio
da gestação que você promoveu a contracepção. Às vezes, você tem doença reprodutiva de uma vaca, que ocorre o aborto ali com 3 meses, ela absorve, né? Não reabsorve, não tem como você absorver uma coisa 2 vezes. É só o pessoal falar, houve reabsorção fetal. Não, houve absorção. Então, não é um manejo simples, é um manejo um pouquinho perigoso, a não ser que você queira fazer uma cesárea, mas aí você já vai lá, abre o animal, já castra ele de uma vez, faz uma ofoesterectomia e pronto, tá? Agora, caso contrário, você quer salvar o animal como reprodutor, eu não sugiro só da PGF, não, tá? Você tem um manejo com estradiol, com cortisol, seria interessante você dar, por quê? Para maturar a placenta, tá? Então, isso a gente pode falar depois, essa aula tem até indução de parto, ó, como que faz e tal. Eu achei até que ficou bacana essa aula, enfim. Bom, esse não é a ideia. Então, a resposta é sim. Se eu aplicar uma PGF2-alfa numa fêmea, a não ser égua e fêmea ovina e égua depois de 150 dias de gestação. Se aplicar PGF não tem tanto efeito, porque quem produz a progesterona é a placenta. E a PGF só faz cair progesterona. Mas que você vai matar os fetinhos lá, você vai, com certeza, tá? Em fêmea canina, você não quer que você quer acabar com uma gestação. Eu já recebi feedbacks do fato de ser antiético eu promover um aborto quando os bichos estão gestantes ali e tal, enfim, com 50 dias de gestação, se eu tenho 60 para parir de gestação numa fêmea canina, com 50 dias eu chegar e dar PGF, eu já recebi muita informação do fato de ser antiético. Eu acho que o ponto clínico seria trabalhar com no mínimo, uma esterectomia, de preferência uma oóforoesterectomia. Agora, a resposta é sim. Se eu der PGF numa fêmea fora égua, uma fêmea que depende de corpo lúteo para manter gestação, ela vai ter aborto. Pedro, professor, em gado de corte, adiantar a puberdade tem muita interferência no ganho de peso ou deposição de gordura? A resposta é sim e não. Ela não é tão significativa. Você vai ter uma alteração de ganho de peso, por quê? Porque o animal vai estar preocupado principalmente em atividades reprodutivas. Ele vai deixar de comer para ficar procurando fêmea. Ele vai deixar de comer para ficar, sei lá, com atividades homossexuais, se movimentando em piquetes, diminuir a ingestão, né? Você tem fêmea leiteira que se você pegar a produção de leite, você tira leite da fêmea todo dia. Você está medindo a produção de leite diária dela. Isso aí em fazenda de leite a gente faz. E quando ela dá fio, o leite quebra, que a gente fala, cai a produção leiteira, porque ela diminui a ingestão, né? E ela aumenta o gasto energético com atividades sexuais, entendeu? Então, a resposta a essa pergunta, deixa eu voltar aqui a pergunta dele, a resposta tem interferência no ganho de peso? Tem, por causa disso, né? E, consequentemente, na deposição de gordura. Agora, adiantar a puberdade em gado de corte, geralmente você sempre quer. A não ser que você está falando de um animal que está muito subdesenvolvido, mas ele não vai conseguir atingir a puberdade se você tentar adiantar. Juliane Lima, em pequeno, geralmente se usa o ECP como abortivo, mas esse pode causar problema posterior na fêmea. Exatamente, Juliane. Em casos mais graves, pode até causar aplasia de medula, mas pode ser usado em caso de urgência. Muito bom, Juliane, exatamente isso. Essa injeção que eu vou até falar baixo, porque o pessoal ouve ali fora. Essa injeção que o nego falava, né? Minha mãe ligava, vou dar injeção para não dar fio na gata. Você está dando isso aí, você está dando uma bomba hormonal, que isso aí causa tumor de célula da granulosa, você causa tumor de glândulas mamárias, você causa piometra, entendeu? Você causa endometrite, e isso aí é acumulativo na vida do animal, você não precisa fazer isso, tá? Na minha opinião, o melhor tratamento cara, você não quer que teu animal fique ciclando, você castra ele. E a gente tem tanto método rápido de castrar, né? Vocês têm a possibilidade, vocês têm a oportunidade de ter um CCZ, que é nosso, da nossa escola, né? O prédio é nosso, está cedido.
mas do lado da nossa escola. E eles têm um método de castração bem legal, faz um piquezinho, vai castra a fêmea ali rapidão. Pô, pega um estágio ali, pelo menos vê do que se trata, e faz isso aí. Né? Não fica aquele negócio igual eu formei, eu não fui lá no CCZ, eu fazia aquele taio na barriga da fêmea, aí ela tava lá né, com soro e tal, aí ia lá, abria e pegava e tal, e pinçava, e enfim. Né? Tem método rápido, fácil. Eu sugiro do que se trabalhar com contraceptivo, certo? Beleza? Beleza, Pedro Rodrigues? Ótimo. Então tá bom. Que horas são? 9h55. Deve ter dado uma hora de aula. Então vamos continuar na questão de puberdade, tá? Aí, esse material, ele mostra pra gente, deixa eu ver se é esse que eu quero. Esse aqui é um trabalho que são os trabalhos, basicamente, quem fez foi o Manuel Francisco de Sá Filho. Hoje ele é gerente de produtos especiais, de programas especiais na Alta, tá? O Manuel fazia doutorado na USP, enquanto eu estava lá fazendo pós-doc com o professor Pietro, a Fundo Azul, professor Pietro, tá? E o Manuel é um cara muito bom, sou fã número 1 dele, de carteirinha, um cara fora da casinha. Ele fez alguns experimentos, naquela época, tentando induzir a puberdade em bovinos. Serve para outras espécies, para você entender do que se trata. Porque a gente quer antecipar a puberdade para a gente diminuir o intervalo entre gerações. Lembra, se o animal está na propriedade ou no sistema de produção, se uma porca está lá, uma leitoa está lá, e ela demora muito para atingir a puberdade, para emprenhar, para produzir os leitões que irão pagar a diária dela nesse período, se ela demora muito para ter essa fertilização, ela vai ficar um animal caro, vai ficar um animal inviável. Então, você quer antecipar. Então, como eu antecipo? Eu falei para vocês, o mundo perfeito seria a gente antecipar na genética. Mas o intervalo entre geração, por exemplo, de bovino, é muito longo. O intervalo entre geração. Então, a vaca vai parir, aí ela vai parir, ela vai nascer, aí ela vai ter que atingir a puberdade, ela vai ter que emprenhar, aí ela vai ter que parir. Daqui, do dia que ela nasceu até o dia que ela pariu, a primeira cria, é o intervalo entre gerações. Isso tem que ser curto, ok? O animal precisa se pagar. Então, assim, o mundo perfeito é a gente mexer com genética, fazer melhoramento genético, trabalhar com seleção, mas o intervalo entre gerações é muito grande. Imagina que a fêmea nasceu, ela demora 26 meses para atingir a puberdade. Vamos supor que ela emprenhe o primeiro cio dela ali. Então, demorou 26 meses, mais 9 meses de gestação. Eu tenho 35 meses de intervalo entre gerações. É muito longo. Se eu ficar fazendo seleção, eu identifiquei, essa aqui tem a idade de puberdade curta, eu vou lá e vou disseminar a genética dele, vai demorar. Então, a produção animal é rápida, está tendo coronavírus, você precisa de comida, o preço da arroba subiu, está batendo 175. Você não tem tempo para isso. Há 30 anos atrás não se dava sal mineral nas fazendas, hoje não tem volta, ok? Há 30 anos atrás não se fazia indução de puberdade, hoje não tem volta, irmão. Você tem que fazer, cara, tá? Então a gente induz a puberdade, baseado em quê? Em conhecimento que a gente tem, principalmente neuroendócrino. O que é a indução? Bom, o que é a puberdade? Puberdade, resumindo para vocês novamente, eu mostrei esse slide na aula anterior, que era o quê? Pessoal, isso aqui é bate-papo, tá? Me interrompam se precisar. Então, você tem folículo crescendo e entra em atresia. Então, você tem ondas de crescimento folicular na vida do animal. Esse animal ovula. A hora que ele ovula, ele tem contato com ele tem um contato com um cheiro de progesterona. E o cérebro entende, opa, rolou uma ovulaçãozinha lá embaixo. Então, eu vou fazer a pulsatividade LH aumentar, eu cresço um folículo gigantescamente, me dá uma ovulação de um corpo lúteo, um folículo grande, um corpo lúteo grande, muita progesterona. Consequentemente, esse animal está ciclando. Então, se eu preciso de um cheiro de progesterona, eu penso, por que eu não vou lá e promovo o animal ter contato com um cheirinho de progesterona? Eu posso fazer isso, eu posso administrar progesterona para o animal. Tem várias formas. Já mostrei na aula prática para vocês implante intravaginal, tem injeção, tem oral, tem vários tipos. Antigamente tinha subcutânea, né? Então,
a ideia é o seguinte, né? Se eu pegar aqui, ó, anexo pré-púbrio, o animal nasceu, vai crescendo folículo e entra em atresia, onda de crescimento folicular. Por quê? Porque a pulsatilidade de LH está baixa. Quando aumenta a pulsatilidade de LH, esse animal ovula, ele tem contato com progesterona. Essa progesterona faz crescer um folículo grande, faz ele ovular. Então tem que ter um pouquinho de contato com progesterona. Só que eu não posso esperar 25 meses. Eu tenho que... Pô, hoje em dia a gente quer mexer com o animal com 12 a 14 meses. Né? Você tira a fase recria de uma fazenda, que é uma fase cara, porque o animal está lá e não está produzindo. Está lá e não está produzindo leite. Né? Então, o que a gente faz? Chega lá no animal, coloca um pouco de progesterona nele quando eu quero que ele entre em puberdade, se eu considero que ele tem aproximadamente 60% do peso vivo dele, mais ou menos aí 280, 300 quilos, pelo menos. E aí esse animal, se eu fizer der um cheirinho de progesterona, ele vai entrar, ele vai ovular e vai entrar em puberdade, ele vai ciclar. Aí eu coloco ele num programa reprodutivo, que é uma estação de monta. Vou jogar touro, vou inseminar, sei lá o que eu vou fazer. Mas eu não posso chegar, colocar num programa reprodutivo uma fêmea que não está ciclando. Essa fêmea ela não vai ovular. Como é que você quer que uma menina de 10 anos se torne gestante? Ela não vai ovular, né? Então, a ideia é essa. Aí, o que o Manuel foi lá e fez? Ele falou, bom, vamos fazer o seguinte, então, preciso de um cheirinho de progesterona. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem implante intravaginal, que ele te permite ser usado 3 vezes. Você usa uma primeira vez, lava, esteriliza e guarda. Vai fazer uma outra IATF, usa ele pela segunda vez, faz a IATF, lava, esteriliza e guarda. Vai fazer uma outra IATF, usa esse implante pela terceira vez, e nisso a progesterona que está no implante, impregnada, ela vai sendo consumida e vai ficando menos impregnada no implante. Até se você quiser fazer uma IATF pela 4ª vez, tem tão pouca progesterona que já não emprenha mais. Mas você tem um implante que você usou 3 vezes e para um 4º uso ele tem um cheirinho de progesterona. E aí, pronto, tornou-se ideal. Então, o que o Manuel falou? Vamos deixar esse implante por 10 dias, em novilha, tudo pré-púbere, e aí, quando a gente tirar, a gente joga um estradiol para enganar o cérebro. Fala, ó, tem um folículo gigantão aqui dentro. Aqui embaixo, né, no ovário. Aí o cérebro entende, pô, tinha progesterona. Tirou o implante, caiu a progesterona. E agora tem muito estradiol. Essa fêmea está com um folicão, eu tenho que aumentar a pulsatilidade de LH. Então, aumenta a pulsatilidade de LH, cresce final do folículo e ovula, né? E aí você tem uma indução... Ovulou, formou corpo lúteo, que é isso aqui, ó. Você tem o animal que entra em puberdade, beleza? Então, quando você tem um dispositivo, você tem uma progesterona alta, quando você tira o dispositivo, a progesterona cai, ok? Bom, aí, só que aí a primeira pergunta que vem, pessoal, eu quero desenvolver agora em vocês um pensamento crítico, científico, tá? Quero que vocês desenvolvam a ideia, não simplesmente pegue ela, compre ela e decore. Eu penso assim, eu vou colocar um implante que usei 3 vezes. Pela 4ª vez, quanto de progesterona esse cara tem, principalmente comparado com esse. Né? Então, aí, a primeira coisa que o Manuel fez foi pegar a fêmea ovarectomizada, colocou um implante, tirou sangue no dia 1, 4, 7 e 9, de qual? De um grupo que não tinha implante, então não vai ter progesterona, olha o azul. De um grupo que tinha um implante novo, olha só, dá uma liberação de progesterona considerável. E de um implante que tinha sido usado 3 vezes, estava indo para o 4º uso, ó, só um cheirinho de progesterona. Ele falou, opa, então vamos lá. Então o que ele foi lá e fez? Então ele pegou o seguinte, falou, vamos induzir a puberdade em todas as fêmeas. Quantas fêmeas? Do grupo controle, 128, com estradiol, com benzoato de estradiol, 128 animais, e de um grupo sem benzoato de estradiol, 132 animais. Você vê que o Manuel trabalhou com quantos animais? Ó, 128 mais 132 dá 260 animais. Ó, como um lote, ele pegou um lote de 260 animais, pelo jeito aqui, né? E um grupo que não foi induzido puberdade, que é o grupo controle, mais 130 animais. Então, olha como que ficou bem distribuído, bem caprichoso ele é, sempre foi nas coisas dele, né?
clássico do professor Pietro também, ó. 130 animais por grupo, bem distribuído. Um grupo que recebe um implante, esse P4 aqui, por 10 dias e recebe uma injeção de estradiol. Outro grupo que recebe um implante não recebe a injeção de estradiol, pensamento científico. Primeiro ele está querendo saber, bom, eu vou colocar implante, eu aplico ou não estradiol? Porque se não der diferença entre aplicar ou não, eu não vou gastar dinheiro aplicando. E um grupo que eu não faço nada, é o grupo meu testemunha, um grupo controle, tá? Isso quantos dias antes? 20 dias, ele faz 30 dias, ele coloca o implante 30 dias antes do início de um programa de ATF, ou da estação de monta, que ela começa aqui. Então, 30 dias antes, ele fecha os animais, coloca o implante, deixa por 10 dias, tira, aplica ou não estradiol e um grupo só controle. Aí ele faz um protocolo de ATF. A gente não vai discutir protocolo de ATF, a gente não tem tempo de discutir protocolo de ATF, infelizmente para vocês. A gente pode montar, eu já falei, a gente pode montar um curso de verão sobre isso, de inverno, sei lá o quê, a gente pode montar talvez uma disciplina de biotecnologia, mas aí até você vai fechando o gado, os animais, e fazendo aplicação de hormônio específico. Eu coloco o implante, aplico benzoato de estradiol, eu tiro o implante, aplico PGF, no outro dia eu fecho o gado, aplico benzoato de novo, no outro dia eu insemino. Isso aqui se chama protocolo de ATF. Isso não tem nada a ver com isso. Uma coisa é induzir puberdade usando produtos que eu uso na IATF, subproduto, né? Esse implante de progesterona aqui é um subproduto, você ia jogar fora, tá? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito poluído, né? Então, beleza. E o que virou isso aqui? Virou aqui, do grupo controle, quando eu simplesmente pego 130 fêmeas, 129 fêmeas e submeto elas numa IATF, eu chego no dia 0 da IATF, ó, taxa de ciclicidade. Quantas fêmeas estão ciclando? Geralmente tem 63% de fêmeas ciclando. Então, se você pegar um lote de fêmeas de 24... não tem a idade das fêmeas. Geralmente, essas fêmeas estão com 24 meses, tá? Vai ter aí de 40% a 60% das fêmeas vão estar ciclando. Depende do estado nutricional dessas fêmeas. O Manuel trabalhou numa fazenda que permitiu ele dividir em 3 grupos. Era um lote de 389 fêmeas. É a fazenda organizada. Então, é a fazenda que não passa fome. Por isso que a ciclicidade está alta. Geralmente, isso aqui é 40%. Você vai começar a estação reprodutiva, pessoal, está ciclando aqui, ó, 40% só. Aí, do grupo que você colocou só o implante, olha lá, deu 85% de fêmeas ciclando no dia que você começa a estação de monta. Você vai começar a estação de monta aqui, ó, perdão, aqui, no dia da IATF, você tem 85 ciclando. Olha lá. E ele colocando ou não o estradiol, ele viu que não tinha diferença estatística. Ó, o P é altamente significativo. Então, a ideia é só dar a progesterona, já entra, você induz a puberdade desses animais. Os animais estão na marca do pênalti. Se tiver um cheirinho de progesterona, lindo, eles entram em puberdade. Mas lembrando, essa fazenda tem uma taxa de ciclicidade alta. Geralmente começa a estação... Animal de 24 meses em condição extensiva tem 40% de ciclicidade. Aí o Manuel pensou, bom, mas tem alguns experimentos, ele fez alguns testes que está dando diferença. Ó. Só colocar um implante ou dar o estradiol está colocando lá para cima a ciclicidade de quem toma estradiol. Essa fazenda, o estado nutricional provavelmente é bom. A gente pegar uma fazenda mais camperona, aí ele pegou a 480 novilhinha Anesto, não estavam ciclando. E aí ele fez um grupo só implante, outro grupo aplicando benzoato estradiol na retirada, por 10 dias, deixo 10 dias o implante aqui, ó, só benzoato estradiol, e outro grupo só dando cipionato estradiol, que são os 2 estradióis que você tem à disposição no mercado de rodo, aí nas lojas agropecuárias. Olha a cara aqui do gauchão. Esse é fera. Deixa eu destampar ele aqui para vocês verem, se reconhecer, dá um alô para ele um dia. E um outro grupo testemunha. Você tem que ter um grupo testemunha, né? Então são 4 grupos. Geralmente ele deve ter colocado 100 e pouquinhos animais por grupo. Então ele começou isso aqui 50 dias antes da IATF. E ele começou a estação de monta. Tá? A estação de monta. Aí ele passou o ultrassom, ele fez esse tratamento aqui, ó.
e depois de 40 dias passou o ultrassom para ver a taxa de ciclicidade. O que é a taxa de ciclicidade? Quem tem corpo lúteo. Quem tem corpo lúteo, em algum momento ovulou para trás e entrou em cio. Tá? Então, a pergunta que ele quer é colocar um implante, eu induzo a puberdade mais que o controle, em animal mais sentido, fazenda mais comercial, e se induzir, eu colocaria estradiol ou não? E teria diferença entre estradiol? Então, a resposta é veterinários, técnicos, zootecnistas, principalmente, que vai trabalhar com esse tipo de manejo, né? Programa reprodutivo, agrônomo, técnico em geral, né? Isso aqui não é específico de veterinário, né? Ah, mas veterinário que tem que aplicar a injeção. Então, tá bom. Você acha que um cara lá no Pantanal vai te ligar, ó, doutor, tem uma vaca aqui que tá com uma bicheira, eu preciso que o senhor venha aqui e aplique um antibiótico nela? Isso não existe, gente. E não cai nessa conversinha, não. Tá? Vocês são técnicos, vocês não querem ser pagos por serviço braçal. Tá? Vocês são técnicos, projeto, beleza? Você treina a sua equipe, meu. Você treina um time na fazenda, você é pago para treinar, para dar aula de manejo de maternidade, de boas práticas de programas de reprodução. Você é pago para treinar, técnico, tá bom? Então, técnicos, leiam gráficos. Eixo X, tratamento. Tratamento sem indução nutricional. Espera aí, só um pouquinho, pessoal. Eu tenho sem indução hormonal nenhuma, tá? Eu tenho com indução hormonal só o implante. Eu tenho fazendo o implante aplicando estradiol e fazendo o implante fazendo ou benzoato ou cipionato. E aí eu eixo X aqui, eu vejo a taxa de ciclicidade. Quantos por cento dos animais tinham corpo lúteo, certo? Então, o que eu vejo? Eu vejo aqui o seguinte, em geral, os animais entram, se começar uma estação de monta com novilha que você não induziu puberdade, vai dar isso aí, cara, 40% de vaca ciclando, e olha lá. Como é que você quer que emprenha, como é que você quer que se torne gestante uma menina de 10 anos? Como é que você quer que uma vaca, né, que tem o status fisiológico de uma menina de 10 anos, como é que você quer que uma fêmea, uma novilha, se torne gestante se ela nem ciclando tá? Então, isso aí, 40%. Não vai emprenhar. Então, você tem que fazer um manejo de indução de puberdade. E quando você coloca um implante, olha esse P aqui, ó, 0,05. Eu tenho diferença estatística. Para o quê? Para usar implante, esse usou implante, esse usou implante, esse usou implante intravaginal de progesterona. Para usar implante, todos que usam implante contra quem não usa implante. Então, eu tenho uma maior taxa de ciclicidade se eu usar implante do que eu não usar. Então, o ponto é, compensa colocar implante de progesterona para eu induzir a ciclicidade dos animais ou eu dar a progesterona? Então, não adianta eu falar, eu colocar implante, porque hoje em dia a gente induz puberdade só injetando progesterona. Tem progesterona injetável, aí você dá 1 ml, você não precisa colocar fecha o gado, coloca o implante, 10 dias depois você fecha o gado e tira o implante. Não, você fecha o gado, dá uma injeção de 1 ml ali de uma progesterona, chama sincrogesto injetável, né? Vamos falar aí é o que a gente tem de resultado. Você induz a puberdade, mesma coisa. Mas beleza, ter contato com progesterona antecipa a puberdade. Aí depois você me pergunta, tá, eu uso estradiol ou não uso estradiol? Então vamos comparar. Esses caras aqui usaram estradiol, esses dois, comparando com quem não usou estradiol. Altamente significativo. Lembra lá da bioestatística? O P, quando é menor que 0,05, a gente fala que tem diferença estatística. Tá? Ele é igual a 0,5. Eu falo, eu assumo o risco que deu diferença estatística porque o N é baixo, ó, baixinho, 95 animais. E deu diferença. Então, significa que se eu colocar estradiol na jogada quando eu tiro o implante, aumenta a taxa de ciclicidade. Sai de 58%, deve ir para 65%, mais ou menos. Então, eu quero colocar estradiol. Beleza? Então, se eu quero induzir puberdade com o implante, eu quero colocar estradiol. Agora eu vou comparar. Qual é melhor, benzoato
ou cipionato. Eu tenho os dois e tem diferença de preço no mercado. Comparar esse contra esse, não deu diferença estatística. Então, eu posso usar tanto um quanto o outro, eu não sei qual você tem. Às vezes você faz compra grande, né? E aí sobra, você usa para fazer indução de puberdade com implante, tá? A gente está fazendo implante intravaginal. Ou às vezes você vai, tem diferença, se eu não me engano, putz, agora eu acho que o ECP é um pouquinho mais barato, eu não tenho certeza, tá, pessoal? Mas isso não importa, o importa é que se você der um estradiol, você antecipa a puberdade com maior eficiência do que não dá. E aí, quando você coloca animal ciclando na estação de monta, vai emprenhar mais. Vai inseminar o animal ciclando, né? Olha aqui, a taxa de ciclicidade. Se eu juntar todo mundo sem implante, com implante de progesterona, ó, ciclicidade em fazenda boa. O Manuel fez aí 686 animais. Já deve ter publicado isso aqui. Em resumo de SBT, geralmente. 80% de ciclicidade se o animal tiver contato com progesterona antes de uma estação de monta. Tudo isso, pessoal, a taxa de resposta, tá? A ciclicidade depende da maturidade sexual, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, do nascimento, o animal vai ter ondas de crescimento folicular, tem o primeiro ciclo curto, né, que é aquele cheirinho de progesterona, que é um corpo lúteo pequenininho, que ele não fica ali até o dia 15 do ciclo estral, ele no dia 8 ele já está morrendo. Aí eu tenho uma taxa, eu tenho um animal ovulando normal, isso aqui em amarelo é nível de progesterona, você vê que o animal forma corpo lúteo e entra em atresia. Se eu pegar e inseminar na primeira ovulação fértil, geralmente na monta natural, a taxa de concepção é 57%. Quanto mais ciclos estrais o animal tem, maior é a probabilidade dele emprenhar. Por que eu estou falando isso? Porque você me pergunta, professor, considera que isso aqui é um slide branco, esquece aqui para baixo. Professor, eu vou começar a estação de monta aqui, no dia 0. Quantos dias antes eu devo induzir a puberdade? Tem gente que chega no dia 12 aqui, ó, menos 12, né? Vai começar a estação de monta aqui, e vai lá e aplica 4. Você induz a ciclicidade, você emprenha mais. Agora, quanto antes você induzir, se chegar aqui no dia, e tem estudos, eu não sei se eu coloco nesses slides, no dia menos 90, e fizer indução de puberdade, com P4, né, eu vou ter uma maior taxa de ciclicidade aqui, e lá na frente uma maior taxa de prenhez. Por quê? Porque esse animal teve contato com ondas sucessivas de progesterona, preparou mais o útero, que é isso aqui que está mostrando, certo? Que é esse experimento, inclusive, aqui, ó, com 512 animais, né? O que a turma lá do professor Pietro fez? Chegou lá no dia menos 90, falou assim, tá bom, induzir puberdade e emprenha mais. Mas eu devo fazer quando? Com menos 90 dias do início da estação de monta, menos 45 dias do início da estação de monta. É uma estação de monta que insemina e joga touro. Então ele chegou lá, pegou 512, meio mil animais, né? Pegou animais que não tinham corpo lúteo, tá? E aí falou, vamos induzir puberdade aqui e comparar com quem não induz e vamos ver a taxa de prenhez. Então, beleza. Passou lá a ultrassom e viu o seguinte, a taxa de prenhez na EATF. Quem teve a puberdade induzida aí do dia menos 45 ao dia 0, emprenhou 47%. Para novilha, lindo. Novilha emprenha 40% e às vezes até menos. Óbvio, tem caras, tem técnicos bons que vocês vão ser, vai emprenhar 60%. Por que vocês estão emprenhando 60%? Por que vocês estão emprenhando aqui? Porque vocês assistiram essa aula e vocês viram que quanto antes eu fizer esse animal ter contato com progesterona, eu desbloquear o eixo dele, ele vai ovular, vai formar corpos lúteos e tal, ele vai ciclando e vai preparando o útero, né? E aí esse animal vai emprenhar mais. Essa é a diferença de um veterinário leitor de bula para um técnico bom que você vai ser. Esse aqui, não, eu estou usando a indução de puberdade, porque senão estava emprenhando 40%, 35%. É o cara que nem indução de puberdade faz. Ele faz indução de puberdade. Só que se você fizer antes, ainda você emprenha mais. Se você emprenhar 60% de novilha, tinha o Obama aí na sala, eu não sei se está ainda, mas eles pegam esses índices aí.
Beleza? Fim da apresentação do slide. Mensagem, take home message. A mensagem para casa é o seguinte, revisão. Eu consigo, é possível eu estimular um animal, é possível fazer com que um animal entre em puberdade mais cedo, fazendo com que ele tenha contato com progesterona. Qual progesterona? Que eu apresentei para vocês foi implante de progesterona, que foi usado várias vezes, ele tem só um cheirinho de progesterona. Por que eu quero só um cheirinho de progesterona? Porque no eixo da indução de puberdade, que é essa ovulação de cio silencioso, essa ovulação de cio silencioso aqui, ó, essa ovulação de cio silencioso aqui, ela promove um folículo pequenininho sendo ovulado, um corpo lúteo pequenininho que dá só um cheirinho de progesterona. Isso é suficiente para destravar e informar, ó, estamos em puberdade, né? Então, a gente sabe como que induz a puberdade, porque a gente entende o que é a puberdade. Então, a gente vai lá com o implante, a gente quer dar um cheirinho, dá um implante, a gente mede aqui, né, esse é o experimento que o Manuel mediu, viu que tinha realmente menos progesterona no implante usado várias vezes, testou se usava ou não, com estradiol ou não, vaca gorda ou magra, você viu que é jogo. E aí eu já adianto para vocês, né, se você pegar na mesma data que você quer fazer a indução de puberdade, em vez de colocar um implante, deixar 10 dias e tirar, chega lá e faz uma progesterona injetável que você fecha os animais só 2 vezes. A pergunta é, induzo puberdade em fêmeas caninas ou não? Isso é trabalho para quem mexe com canil. Os caras querem induzir a puberdade, os caras querem antecipar a puberdade, eles querem uma puberdade ali com 6 meses. Às vezes a fêmea está chegando com 9 meses de vida e não atingiu a puberdade. Aí o cara vai lá e faz um HCG. O que o HCG faz, pessoal? Gonadotrofina coriônica humana. O HCG, ele tem 2 papéis. Ele tem um papel FSH e LH, principalmente LH. Então, se ele tem um papel FSH e LH, ele promove esse crescimento final do folículo aqui, ó. Ops, perdão, deixa eu colocar no DA. Indução de puberdade. Ele promove o HCG. Aí chegou lá, estou com uma fêmea canina de 9 meses. Aí chega lá o malandrão, vai lá e compra vamos falar nome comercial, né? Mas você tem um HCG em loja agropecuária. Aí ele chega lá e fala assim, ó, tá com 9 meses e ainda não ovulou. O que eu faço? Eu dou um HCG, que tem papel FSH e LH. Então, além dele ajudar no recrutamento dessa onda folicular, ele tem um papel LH muito duradouro. Ele promove o crescimento final desse folículo e esse LH em um volume alto promove a ovulação. E aí ele faz ovular aí tipo 5 folículos. E aí esses 5 folículos viram 5 corpos lúteos que o animal vai ter contato com progesterona, são folículos, e aí vai entrar em puberdade, tá? Não existe trabalho, pelo menos eu não tenho visto trabalho de indução de puberdade de fêmea canina com progesterona injetável. Até porque a progesterona injetável que a gente tinha no mercado, ela era um pouquinho diferente, tá? E a gente... eu, particularmente, eu acho que é um manejo que funciona. O pessoal de canil usa muito, só troca ideia comigo, tem usado, funciona bem. Aplicar HCG, tem cara que aplica ECG. O problema do ECG, se você jogar o ECG, e aí tem mais marcas disponíveis no mercado, você usa muito em bovinocultura, para IATF. Então, o ECG é mais fácil ainda de encontrar. Se você jogar ECG, o ECG é a gonadotrofina coriônica equina. Eu estou falando do HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, que tem mais papel LH. O ECG tem mais papel FSH. Então, ele vai recrutar, vai pipocar folículo no teu ovário. E se você jogar só ECG, vai dar cisto demais. Demais. Você tem que dar um suporte de LH para ovular. Então, até um experimento aí que eu, para mim, pensando neuroendocrinologicamente e endocrinologicamente em geral, quer fazer um experimento,
simples, tá aí, ó. Quer fazer um TCC, quer fazer um paper, um mestrado? Pega esses animais e faz HCG, faz recrutar, vai dar muitos folículos aqui, ó. E aí chega lá depois, 3, 4 dias depois, você joga um HCG ou joga um GNRH. Pau, vai ovular todo mundo, virar um monte de corpo lúteo, esse animal vai ter contato com progesterona. Ok? Você pode fazer um grupo sem injeta progesterona. Eu acho que vai dar zica. Tá? Passa ultrassom nos animais, pô, dá um estudo bacana na dissertação do mestrado. Você vai ali de 12 ou de 6 em 6 horas passando ultrassom abdominal na fêmea, você vai ver certinho os folículos crescendo, quantos folículos a partir do momento que você injetou, entendeu? Aí depois você vai medir o diâmetro desses folículos, você vai ver se os folículos ficam grandes ou não, você faz a indução de ovulação, você passa o ultrassom aí depois de 5 dias, 7 dias, você vai ver se os folículos maiores, eles correspondem a um corpo lúteo maior, você tira sangue, mede dosagem de progesterona. É um estudo bacana aí, uma dissertação legal, né? Agora, sim, por que não tem muito estudo disso? Porque não tem demanda. Tem demanda. O cara do canil, ele sabe que ele vai lá e aplica HCG e pau na máquina. Se deu 9 meses e a fêmea não atingiu a puberdade. Geralmente, com 6 meses, aí, o animal está dando puberdade. E lembrem-se, você está preocupado em travar a reprodução, né? Lembra? Trava a reprodução. Você mora em casa, você abriu o portão, tua fêmea escapou, velho. No cio, tem um monte de cachorro na frente, tá? Você quer travar a reprodução. Você quer que o animal... dependendo do manejo reprodutivo que você fizer, baseado no tipo de nutrição que a gente dá para os animais, que às vezes não é nutrição muito balanceada, né? A população em geral dá uma nutrição totalmente desbalanceada, um colesterol altíssimo, nível de esteroide altíssimo, uma curva de gordura altíssimo, você insista demais no animal, então, na verdade, você não quer trabalhar com reprodução nesse animal, eu sugiro, a minha recomendação clínica é você castrar esse animal e, de preferência, tirar o útero, tá? Essa é a recomendação do malandro. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pode ficar à vontade também para fazer pergunta aí vocês estão com o microfone ligado. Qual que é a idade... Tá, professor Pedro. Adiantar a puberdade... Tá, já respondi em pequenos, Juliano, beleza. Tem mais uma pergunta aí, pessoal? Vamos fazer pergunta aí. Com relação à puberdade. Por que a gente quer saber de puberdade? Se eu estou trabalhando com animal de produção, eu quero que ele fique menos tempo no hotel. Se eu estou trabalhando com animal pet, para induzir puberdade, provavelmente estou trabalhando num canil, eu quero tirar cria e o animal do nascimento está demorando muito mais que 6 meses aí para atingir a puberdade. Lembre-se, mas teve um outro professor, eu vi uma palestra que às vezes a puberdade não acontece com 6 meses. E o professor está gravado, ó. Estou mostrando aqui, o professor Gustavo falou que dá com 6 meses. Não, tem uma variação, pessoal. Lembra que eu falei que pode dar de 6 a 24 meses? Então, a idade de puberdade na fêmea canina. Então, tem uma variação de estado corporal, de estresse. Às vezes é um animal que tem muito comportamento estereotipado, né? Aquele correndo atrás da cauda, animal com distúrbio. Você tem muita alteração nutricional e você tem diferença entre raça, que é uma das coisas mais importantes que tem aí. E altera. A gente está com 2 horas de aula aí. Se não tem nenhuma pergunta, eu vou dar uma passada, mostrar para vocês. Puxa vida. Eu quero mostrar para vocês essa aula que eu montei eu achei que foi uma aula bacana, sabe? Sobre fertilização, gestação e parto. Por quê? Porque ela é coisa real mesmo que você vai encontrar aí na vida de vocês. Eu não gosto desse decore quantos dias, não sei o que lá. Meu, e para não casar muito, trombar muito com obstetrícia, né? Aproveitar o tempo de vocês. Mas eu vou disponibilizar ela num drive, então, vocês dêem uma olhada, eu vou passar o olho, apresentar a aula para vocês, é um material legal para vocês terem na vida, né? E depois a gente faz ela tirando dúvida na próxima aula. Eu não sei se vai ser na aula prática, ou de segunda-feira, ou se vai ser novamente aqui, quarta-feira,
às 8h15, né? A gente tá junto.